Opa, estamos ao vivo? Calma aí, que o YouTube aqui tá. Aí, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, a live número 66 daqui do canal. E hoje é a análise da ASML. Então vamos fazer aqui a análise completa. Hoje vai ser a análise mais completa do que de costume, tá, das empresas. Vocês vão ver que a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Eu não vou somente olhar o último resultado da empresa. Vamos olhar um pouco mais profundamente no negócio para tomar uma decisão de investimento mais certo com a imagem, com o áudio, se está com a conexão legal. Eu não sei muito bem como é que chega para vocês, vocês que vão saber como é que tá aí. Ó, já deu um bug aqui, parece. Calma aí, calma aí, acho que deu um erro aqui, uma bugada aqui na nossa transmissão. Não, deu não, eu acho. Eu acho. Me confirme aí, vocês que estão presentes. Eu mal tô conseguindo ver o chat, pra você ter ideia. Mas vamos lá. Ao vivo é assim. Pronto, beleza. Então vamos lá, análise da SML, sem mais enrolação. Vamos passar um pouco mais a fundo aqui na empresa, contando a sua história. Então vamos olhar como que ela surgiu, o que que aconteceu com a empresa a partir de então, o que que vem se desenrolando no negócio. Vamos olhar seus produtos também, né? O que ela faz, o que que ela vende, que tipo de empresa é essa, caso você não saiba, é das empresas mais fortes do mundo, tá? A SML. E poucas pessoas conhecem essa empresa. Uma empresa que, dentre as desconhecidas, é uma das melhores, com certeza. Porque, assim, é fácil dizer que a Apple é uma grande empresa, que, sei lá, que a Amazon é muito forte. Agora, essas são empresas que estão no nosso dia a dia, que a gente conhece muito bem, né? Agora, a SML é muito desconhecida, poucas pessoas conhecem. Só que é uma empresa que chama muita atenção quando a gente olhar os números dela. A gente vai passar a fundo nisso aqui, você vai entender o que eu estou falando. Vamos olhar então o que que ela faz, que tipo de empresa é essa, seus produtos que ela vende, por que que ela é tão forte assim, olhar seus resultados, vamos olhar o histórico da empresa, o passado e também a perspectiva futura, as suas vantagens competitivas, isso aqui é muito importante de avaliar na hora de tomar decisão de investimento. No final, uma classificação, vamos colocar assim, conclusão, melhor que classificação, opa, conclusão. A gente vai tomar uma conclusão aqui da empresa para ver se dá uma nota para a empresa. Vamos dizer o que a gente acha dela. Beleza? Então, qualquer dúvida, vocês vão chamando pelo chat aí. Eu tô de olho aqui no chat, tô olhando sempre para ele. Vocês chamam no chat qualquer coisa que queiram discutir. E é isso. Vamos lá. Vamos nossa análise da SML. Vai ser uma análise super, super, super completa. Tô bastante animado pra gente fazer isso aqui. Então, vou puxar pra gente o site da SML. Para quem não sabe, esse aqui é o site de RI, tá? Que toda empresa possui. É o site de relações com investidores. Para você acessar esse site, basta você botar o nome da empresa, RI ou IR, né? Investor Relations. Quando é em inglês, tem que botar ao contrário. Tá aqui, ó, Investor SML, Supplying the Semiconductor Industry. O que isso quer dizer? Isso é muito interessante. Supplying, por quê? Eles fornecem materiais para a indústria. E isso é interessante. Eu lembro que no Instagram hoje, eu fiz a chamada para live nos stories, né? E aí, caso não me siga lá, jp.azevedo3. Na chamada para os stories eu falei que na corrida do ouro, né, no oeste americano, que foi quando o pessoal desbravou o oeste dos Estados Unidos, que até então só tinha indígena por lá, é, o pessoal foi pro oeste em busca de ouro, né, que havia promessa de que havia muitas reservas de ouro por lá. Só que quem enriqueceu de verdade não foram os garimpeiros, quem estava de fato retirando o ouro da beira dos rios e das minas, lá no Grand Canyon e tal. Quem realmente enriqueceu de fato foram os vendedores de pás, enxadas, de botas, calças, quem fornecia os suprimentos necessários para os garimpeiros. Essas pessoas enriqueceram de verdade, porque o garimpeiro às vezes podia olhar um local que não achava muito ouro, passava muito tempo ali, desvendando aquela área, trabalhando e não tinha nenhum retorno. Mas, independente disso, ele teve que comprar a pá, teve que comprar enxada, teve que comprar peneira, teve que comprar roupa, teve que comprar material. Então, a pessoa que fornecia os materiais. Deixa eu baixar um pouquinho o áudio, acho que ele está estourando um pouco. Meu microfone bugou hoje. Ainda bem que eu percebi um pouco antes de começar a live que ele não estava simplesmente captando o áudio. Aí eu tive que botar o fonezinho de ouvido e estou usando o microfone dele. Então, às vezes, o áudio aí tá um pouquinho diferente. Mas qualquer coisa vocês me avisam aqui que eu resolvo. Tento botar uns filtros aqui para melhorar. Aí voltando aqui na linha de raciocínio, quem realmente enriqueceu não foram os garimpeiros. Não, alguns sim, de fato, enriqueceram, mas não foram todos.
Só que todo mundo teve que comprar suprimentos. Então, quem forneceu os suprimentos, esses sim não corriam risco do garimpo. Eles só forneciam os suprimentos, se você achasse ouro ou não, o problema é seu. Mas você tinha que comprar os suprimentos. Então, esses sim foram negócios que foram muito mais seguros, né, muito mais previsíveis. E as pessoas ganharam muito mais dinheiro assim, na média, claro. E aí, quando a gente vem falar sobre isso no mercado de semicondutores, para quem não sabe, as grandes empresas de semicondutores são. Deixa eu botar aqui. Cadê? Deixa eu puxar aqui outro site pra gente. Vamos puxar o site do Canguru. As grandes empresas de semicondutores, a gente consegue investir em muitas delas. Como, por exemplo, a gente tem a TSMC. Ela é a maior do mundo nessa área, que é a empresa de Taiwan, né, que é de semicondutores. E ela é líder de mercado, né? É líder também de tecnologia. É a empresa que mais tem tecnologia em relação a semicondutores. Por exemplo, eles foram os pioneiros a vender os chips, né, os processadores de 5 nanômetros, tá? Com transistores de 5 nanômetros. Ou seja, quanto menor o tamanho do transistor, mais você consegue colocar no mesmo espaço. Então você aumenta a capacidade, né, de computação daquele chip. E hoje os melhores já existem de 3 nanômetros, mas assim não está para o mercado geral. Os melhores hoje são de 5 nanômetros. Por exemplo, eu comprei um Mac, eu sempre usei o Windows, comprei um Mac porque os novos chips da Apple estavam muito superiores aos chips de outras empresas concorrentes. Por quê? Por causa dos chips M1 e M2, né? O M1 é de 2020, o M2 é de 2022, eu acho. Aí eles foram chips de 5 nanômetros. A gente pesquisar aqui, ó, Apple M1. Vai ver que. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. De 5 nanômetros, tá vendo? O processador. Esse é o M1, tem o M2 já. O M2, ele ainda é melhor. Mas também é de 5 nanômetros. Ele não chegou a pular essa tecnologia aqui ainda não. Cadê? Deixa eu pra você ver aqui, é mais fácil. Meu computador mesmo usa esse chip M1 e ele é muito forte. O M2 é esse aqui, que também é de 5 nanômetros. A Apple já falou que o próximo provavelmente vai ter 3 nanômetros. Tá? Um nanômetro é, cara, minúsculo, assim, é invisível ao olho nu. É muito pequeno. E aí, quem que fornece a tecnologia? Não é a Apple realmente que produz. A Apple recebe como o fornecedor da Apple é a TSMC, é essa empresa aqui. Ela sim que fabrica esse chip de 5 nanômetros. Já existe o de 3 que está começando a ser fabricado. E para daqui 3, 4 anos já espera que. Acho que é um pouquinho mais, mas uns 4, 5 anos já se espera que comece a estar no mercado de 2 nanômetros. Para daqui uns 8 anos o de um ponto alguma coisa, um ponto X nanômetros. E daqui uns 10 anos os chips de um nanômetro. A tecnologia evolui em forma de velocidade exponencial, né? A tendência é que o mercado de semicondutores dobre em 10 anos. Se a gente olhar, ele segue a lei de Moore. Quer ver, ó? Moore Law. Para quem não sabe, que lei é essa? Aqui, ó. A gente pode ver o seguinte: a lei de Moore, esse Moore, eu não lembro do primeiro nome dele, mas é um dos fundadores da Intel, tá? Um dos caras que fundou a Intel. E ele já tinha previsto que a capacidade computacional iria dobrar, né? Ia ser de forma exponencial, ia dobrar a cada 10 anos. Quer dizer, dobrar a cada 2 anos, né? Aqui a capacidade operacional. Por quê? Porque você produz um computador mais poderoso. Esse computador mais poderoso permite que você consiga desenvolver um ainda mais poderoso, e aí esse ainda mais poderoso permite desenvolver um ainda mais poderoso, então cresce de forma exponencial, entendeu? Não é um crescimento linear, mas é um crescimento exponencial. Aqui a linha está linear porque o gráfico está em escala logarítmica, tá? Se a gente fosse botar em escala linear, aí seria uma curva assim, que começa meio flat aqui embaixo, depois sobe com uma velocidade monstruosa. E a lei de Moore, ela tem um final. Assim, ele previu isso nos anos 70. E até hoje, 50 anos depois, a tecnologia evoluiu exatamente igual esse cara fez a previsão. Aqui, ó. Olha lá em escala logarítmica. Os processadores sendo desenvolvidos e a velocidade crescendo aqui em linha reta. Ou seja, está crescendo na mesma forma que o cara falou. Loucura, né? Bem legal isso aqui.
Então, já estamos chegando num ponto, inclusive lá para 2000, eu não lembro quando ele botou um ponto final, quando que a tecnologia parar de desenvolver dessa forma. Se eu não me engano, era 2050, 40, sei lá, que o processador ia chegar ao tamanho de um átomo, ou seja, ia ser impossível ser menor que isso. Então a gente chegaria num ponto que a tecnologia não ia mais evoluir dessa forma, né? Ia ter que evoluir a partir de outras formas. Mas bem interessante isso aqui. E por isso que evolui tão rápido assim. Vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da meada. A TSMC é a maior de todas. Aí a gente tem também outras empresas que produzem semicondutores, microprocessadores. Você tem a Intel, que é uma empresa que era líder de mercado por muitos anos, mas a TSMC passou ela. A Intel não consegue mais. A Intel, pra você ter ideia, não produz ainda chips de 5 nanômetros, enquanto a TSMC produz já há alguns anos. Eles ficaram bem para trás na tecnologia. Você tem também outras empresas como a Samsung, também é uma muito forte nessa área. É a segunda maior do mundo, né? Só perde para. Que no caso não tem as ações da Samsung. Mas é a segunda maior do mundo no mercado de semicondutores. A TSMC é a primeira. Você também tem outras empresas como a Nvidia, também fabricam esse tipo de microprocessador. A TSMC é de longe a maior. Ela é dona de mais da metade do mercado global de semicondutores. Ela é muito, muito poderosa. E aí, assim, você tem vários concorrentes, né? Várias empresas, como a gente acabou de ver. TSMC, Intel, Samsung, Nvidia e tal. Só que todas elas são dependentes da ASML. Tá aqui, ó. Todas são dependentes dela. Porque ela é a empresa que fornece o que permite que essas empresas trabalhem. Por isso que está aqui. A gente começou esse papo quando eu li essa frase aqui, né? A palavra supply, ou seja, um fornecedor. E nenhuma dessas empresas trabalham sem a ASML. Porque ela tem quase que um monopólio nesse mercado. O que que ela faz? Ela fabrica, ela faz aquele tipo de. O nome chama tipografia. Tipografia é também normal em arte, né? Se eu precisar de tipografia aqui, vai puxar arte. Que é o tipo de. Que é tipo uma gravura que você faz, né? Na verdade, litografia, tô viajando. Litografia, isso aqui. É um tipo de arte, tá vendo? Mas a gente tem que puxar aqui dos semicondutores. Que aí é isso aqui. É um tipo de gravura mesmo, até que a TSMC anuncia litografia de 2 nanômetros, tá vendo? O desenvolvimento e rouba a atenção da Intel. A litografia é o que permite, é o que faz a empresa meio que colar ali os seus transistores na placa. Transistor, inclusive, é a tecnologia transistor deve ser a invenção mais importante do século XX, tá? Para quem não sabe, essa deve ser a invenção mais importante. Por quê? Porque antes dos transistores, era tudo, eram componentes eletrônicos, eram componentes valvulados. Eram umas válvulas gigantes que ficavam muito quentes e elas eram muito frágeis e ocupavam um espaço enorme. Por isso aqueles computadores antigos ocupavam uma sala imensa. Assim, era uma sala assim um computador. E hoje em dia, isso aqui é um computador. Por que é possível você passar o computador para cá, né, de uma sala para um negócio desse tamanho? Por causa dos transistores. Porque substituiu a tecnologia das válvulas. Deixa eu botar aqui, ó. Por exemplo, amplificador de instrumento musical, que eu tenho dois aqui atrás. Os dois que eu tenho, eles não são valvulados. Existem os amplificadores valvulados. Por quê? Eles não usam sinal digital, como os atuais, né, que usam transistores. Eles usam sinal analógico, o valvulado é analógico. E até hoje é fabricado. é, é, Caramba, tô com memória ruim, hein? Até hoje é fabricado o. Eu acabei de falar o nome. Amplificador. Ele é fabricado amplificador valvulado porque o som é um pouquinho mais nítido do que o som digital. Porque as ondas digitais, você quebra um pouco da informação. Né? Você imagina as ondas analógicas do som, como você escuta, por exemplo, bater na mesa aqui, são ondas que a frequência é assim, né? São ondas mesmo, que são circulares, assim. Quando você transmite para isso para um sinal digital, são vários sinais que variam de 0 a 1, né? Que é como uma escadinha, é um quadradinho, é uma escadinha, sabe? E ele tenta imitar essa curva. Quanto menor a escadinha,
né? Quanto menor os espaços para você fazer a escadinha, mais próximo ele vai ser da curva. Mas você sempre vai perder um pouco de informação. Ele nunca vai encaixar a escadinha certinho com a curva certinha. Quanto mais informação você consegue botar ali, mais pesado vai ser aquele arquivo, mas mais próximo da realidade ele vai ser. Mas você nunca vai conseguir chegar no som 100% orgânico. E aí, os amplificadores valvulados, eles têm esse som dessa forma. Eles não são. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Eles não são. Caraca, minha memória tá de sacanagem comigo hoje. Toda vez que eu faço live, a memória fica ruim. Acho que é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo, minha cabeça começa a bugar, que eu tenho que ficar aqui organizando a live, eu fico mexendo um monte de coisa enquanto eu tô conversando com vocês. É, eles possuem um sinal mais nítido e os amplificadores valvulados até hoje existem por conta disso e são mais caros do que os amplificadores não valvulados. Deixa eu olhar aqui, olha. Deixa eu botar aqui amplificador valvulado. Olha lá, valvulado. Não vou nem botar antigo, vou botar só valvulado. Pra ver como é que são as válvulas. Pô, não queria botar antigo. Mas ali, ó, tinha uma imagem delas. Tá vendo? É assim, ó. Isso são as válvulas. São bem frágeis. O amplificador valvulado, ele tem um cabeçote assim, ó, cheio de válvula por dentro. É bem frágil. Se você bater isso aqui forte no chão, na parede, ele pode quebrar. São bem frágeis, mas eles são bem mais caros do que os amplificadores que não são valvulados. E é até bonito, né? Isso aqui esquenta de um tanto. Você pega o cabeçote do amplificador valvulado depois de um show, você mal consegue encostar a mão nele. De tão quente que ele fica. Eu sei disso que tem o guitarrista da banda lá que ele tem uns amplificadores assim. É, então você tem essa. Eu nem sei como que a gente chegou nesse papo, mas é a evolução da tecnologia, né? Foi o que permitiu os transistores. Ah, lembrei que o transistor é uma evolução importante por conta disso. Ele permitiu a gente sair dessa tecnologia hoje arcaica para a tecnologia que é assim hoje, né? Ó, isso aqui tem muito mais capacidade de processamento que um computador valvulado. Então, por isso que eu falei que o transistor é a tecnologia, a invenção mais importante do século XX. Quase tudo que conhece tecnologia hoje só é possível por causa dele. Vamos lá então, voltando. A SML, ela fabrica o que permite você criar isso aqui, que é esse wafer. O nome disso aqui é wafer, tá? Ela que faz essa gravura do wafer. Ela tem um aparelho que faz isso aqui. Isso é litografia. Tem até que eu puxei aqui. Cadê? Boa noite, Luiz, Paulo, o pessoal tá comentando aí no chat. Qualquer dúvida, vão mandando aí. Eu puxei isso aqui, ó, que explica um pouquinho a litografia pra gente. Eu achei bem interessante. Uma forma mais visual. Que é um processador, uma tarefa complexa e demorada. Tudo começa com um disco de silício que passa por uma série de transformações até chegar no seu PC. Aqui você vai entender de forma simples como isso acontece. Como é que é? O processo. Um líquido fotorresistente depositado sobre o disco de silício. Tá? Então, deixa eu ver se é tudo certo. Beleza. Esse disco gira para que o líquido seja espalhado corretamente por toda a superfície. Tá? Quem faz isso aqui, vamos lá, é o aparelho da ASML, tá? Todo esse processo. Ele vai girar o disco para deixar ele todo uniformemente disperso pelo disco. Uma luz UV é projetada através da matriz para formar o desenho dos circuitos em tamanho microscópico. Então, daqui que vem a dificuldade de você criar o chip de uns 5 nanômetros, para depois de 3, 2, tem que conseguir fazer isso aqui com cada vez mais precisão, para fazer ele cada vez menor. Todos os pontos atingidos pela luz tornam-se solúveis. Esse é o processo que é chamado de litografia. A parte solúvel do disco é removida, fica lá marcado, assim como o restante do material fotorresistente. E aí fez o desenho que ele queria. Algumas das áreas do wafer recebem uma camada de proteção para evitar curtos-circuitos. Logo depois é bombardeado com íons de cobre em um processo chamado de galvanoplastia, que vai criar as conexões elétricas do chip. O restante do cobre é removido e o processo reinicia para que a próxima camada seja moldada. Os chips são testados, cortados e enviados para encapsulamento final. No final, o wafer de silício é formado por uma série de camadas compostas por bilhões de componentes eletrônicos. Bilhões de componentes, eles são muito, muito pequenos. Cada um com suas conexões específicas. Tem um desse aqui, um pedacinho de um desse aqui, dentro do seu computador, do seu celular, da sua TV, não sei onde está assistindo essa live, mas tem um pedacinho disso aqui lá dentro. Tamanho, os processadores atuais utilizassem o mesmo processo de construção do primeiro Pentium, lançado há 20 anos, eles poderiam ser quase o tamanho de um monitor de 20 polegadas. Então, olha aí pra você ver, para ter a mesma capacidade de processamento, né?
do que o de 2014 ainda. Se fosse olhar hoje, isso aqui é 22 nanômetros. Hoje tem de 5. 93 a 800 nanômetros, olha só. Aqui os transistores, a quantidade, ó, 3,1 milhões para 1,4 bilhões de transistores. Legal, né? Então isso só é permitido por conta do aparelho. Tá até aqui uma foto mais ou menos como é que ele é. O aparelho que a ASML produz, que é o que dá a vantagem competitiva para ela, já tinha um Google aqui aberto. ASML é o V. É esse aqui, ó. Olha lá, How ASML builds a 150 milhões de dólares um aparelho desse aqui. Hoje passa dos 200, tá? Esse vídeo aqui tá um pouquinho mais antigo. Mas olha lá, essa imagem tá com uma definição muito ruim. Essa também. Essa tá um pouquinho melhor. É esse aparelho gigantesco aqui. Tá vendo o wafer ali, ó? Um disquinho pequenininho ali, ó. Aí, mais um aqui, mais um. Esse aparelho faz todo o processo. Nenhuma empresa do mundo fabrica esse mesmo aparelho. A ASML tem um monopólio sobre isso. Os wafers de alta tecnologia, como por exemplo, que utilizam o chip M1 e M2 da Apple, por exemplo, e outros chips de alta tecnologia, só podem ser fabricados nesse aparelho aqui. Nenhum outro aparelho do mundo consegue fazer o wafer dele. E aí, olha lá como é que é o processo. Isso aqui, lógico, é tudo computadorizado, né? Você não consegue nem filmar lá dentro. E essa máquina é gigantesca. Ela é gigante, como você pode ver. Olha lá o pessoal mexendo nela. Ela é enorme. E essa é a máquina que dá a grande vantagem competitiva da ASML, porque nenhuma outra empresa no mundo faz ela. Vamos lá, que eu estava até pulando um pouquinho aqui a ordem, né? Porque lembra que eu falei que produtos vinha depois de história. A ASML, inclusive, calma aí. Boa noite, José, também está chegando por aí. Vão mandando suas dúvidas, comentários, questionamentos e palpites e qualquer coisa que possa agregar. Vão mandando no chat aí, pessoal. De vez em quando é bom a gente parar um pouquinho, conversar com vocês. Vou entrar aqui no site do Canguru, que é onde eu faço análise das ações. Vamos olhar, vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Vamos olhar aqui como é que está a ASML. A ASML, para quem não sabe, é uma empresa holandesa. Ela surgiu lá na década de 80, de um spin-off da Philips. Para quem não sabe, a Philips também é holandesa. E aí ela era uma empresa que fazia parte da Philips, a Philips meio que separou para outra empresa, né? Que aí se tornou a ASML. E aí ela foi trilhando seu caminho de forma separada. É uma empresa que ela conquistou seu espaço por puramente tecnologia desenvolvida, né? Ela foi desenvolvendo tecnologia de forma que ela chegou num ponto que ninguém mais conseguia ter a tecnologia que ela. E a tecnologia, assim, está sempre avançando. Só que ela está tão à frente das concorrentes, mas é muito na frente. Ela está tão à frente que até a concorrente chegar à tecnologia que ela tem hoje, ela já vai estar em outro patamar. Então, isso é até uma dificuldade, né, que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Ela tem que conseguir manter esse gap dos seus concorrentes. Se ela não conseguir manter, ela pode ficar para trás. Foi mais ou menos o que a Intel não conseguiu manter. A Intel era a líder absoluta na fabricação de chips de computador durante décadas. Até que a TSMC passou ela e ela simplesmente não consegue mais correr atrás. Então, a sede está aqui, Veldhoven, Países Baixos. Inclusive, esse nome correto, né? Da Holanda é Países Baixos. A Holanda mesmo é uma região dos Países Baixos, que acaba sendo a região mais rica, a região mais ao sul ali de Amsterdã, Haia, é, Roterdã, as cidades mais importantes ali. Anos de fundação, 84, 39 anos. E o IPO foi em 95, né? Então na bolsa há 28 anos. É uma empresa que ela tem a sede lá nos Países Baixos, só que você consegue investir nela através dos Estados Unidos. Através da B3 também, tá bem aqui, ó. Bolsa Ticker. Nasdaq ASML é Nasdaq. Eu achava que era a New York Stock Exchange. Deixa eu ver aqui. ASML Stock. Eu tinha quase certeza. É Nasdaq mesmo. Então eu tava confundindo. Ela é da Nasdaq. Tá, dependendo disso, você consegue investir nela com qualquer corretora dos Estados Unidos. Só que aí você não vai comprar ação mesmo, você vai comprar uma ADR, que é igual a BDR, que é a mesma forma que você investe do Brasil, tá? Na B3. É uma BDR. E BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipts. A ADR é American Depositary Receipts, ou seja, é a mesma coisa, só que uma está sediada nos Estados Unidos e outra está sediada no Brasil. Só que a ADR faz mais sentido. Tá, você deve estar se perguntando, então é a mesma coisa eu enviar
o dinheiro lá para os Estados Unidos e comprar a SML na Nasdaq é a mesma que comprar a SML 34 na B3? Não, não é a mesma coisa e é melhor você comprar na Nasdaq do que na B3, tá? Porque na B3 você vai ter custos mais altos para investir na empresa. Vai ter taxas escondidas ali, spread maior. Você vai pagar mais caro pela ação, pela mesma ação, mesmo tendo custo de transferência. Existe um custo em mandar o dinheiro daqui do Brasil para os Estados Unidos. Só que esse custo é por volta de 1 a 2%, enquanto o spread das BDRs é coisa de 2, 3% às vezes. É mais alto. Também vai ter o spread da Nasdaq. Só que, como o mercado americano é muito mais líquido, tem muito mais volume financeiro sendo negociado, o spread é muito menor. Então você acaba pagando menos. No Brasil, tem pouquíssimas pessoas negociando isso aqui. Pouquíssimas. A liquidez é mínima. Então você acaba pagando caro para comprar isso aí. Vamos lá. Aqui é a história da empresa. A SML é a empresa holandesa de equipamentos semicondutores, fundada em 84 na Holanda, por uma parceria entre a Philips e a SMI. Figura atualmente entre as 5 maiores empresas do mundo do setor de valor de mercado. Vamos olhar aqui no FinVis. Eu gosto de ver aqui o tamanho da empresa. Vem aqui em Screener. E aí eu consigo colocar o seguinte, filtrar pela indústria, aqui ó. Tem, sei lá, semicondutores separado, aqui ó. Tem uma diferença, ó. Equipamentos e materiais, o valor de mercado. A SML tá aqui, ó. De longe é maior, né? Essa Applied Materials é a principal concorrente dela, que é americana. Tá vendo que ela tem 101 bilhões de valor de mercado, empresa grande também, né? Bem grande. Só que bem menor do que a SML. E não chega na mesma tecnologia. Ela não vai dar para colocar junto com semicondutores mesmo de fato, né? Que aí tá lá o Nvidia, a TSMC aqui, Broadcom, AMD, Texas Instruments, são grandes empresas, ó, Intel, Qualcomm, essas aí são bem conhecidas. A Nvidia 721 bilhões de valor de mercado, caramba, não lembrava que tá tão grande assim não. Queria comparar com elas, mas assim, a gente já viu que a ASML tem 200 e pouco, ela ficaria aqui, ó, em quarto, né, atrás da Broadcom e na frente da AMD, em tamanho de valor de mercado. Internet, tá dando umas bugadinhas, mas vamos lá. Qualquer coisa vocês me falam aí se tá ruim a conexão, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Parece que tá bom, mas vocês não me avisando. Vamos lá. A principal atuação da ASML é a fabricação de equipamentos de litografia, que a gente já viu como que é, para a produção de chips de semicondutores de alta performance, utilizados em smartphones, computadores ou dispositivos eletrônicos. Litografia de definição usada para imprimir padrões em chips com alta precisão e resolução, usando luz ultravioleta extrema. Esse é o EUV, que é Extreme Ultraviolet. Esse é aquele aparelho mais sinistrão deles, que é esse aqui, ó. Mas tem outros menores, tá? Que é o DUV, tá até aqui já, ó. Que aí é a sigla para Deep Ultraviolet. Ele é para tecnologias não tão extremas quanto esses chips aí de 5 nanômetros e tal. Esse DUV. E aí esse DUV tem concorrência. O EUV que não tem, tá? O EUV que é ninguém no mundo faz, só eles. Cara, aqui parece que a conexão tá muito ruim. A imagem está travando. Pois é, aqui também deu uma bugada. Sabe qual é o pior? Eu puxo a internet a cabo aqui. E mesmo assim, eu não sei por que tá dando esses bugs direto da imagem. Deixa eu ver o que pode ser aqui rapidão. Calma aí que eu vou tentar resolver isso aqui. Eu queria que na tela de controle aqui da live, eu fico transmitindo a live pra mim mesmo. E isso gasta internet. Eu queria diminuir isso. Calma aí. MPWR, o Luiz mandou aqui. O que é isso, MPWR, Luiz? É um ticket de uma empresa? Eu vou mexer nas configurações do computador para ver se eu consigo puxar aqui
Aí eu puxo internet pelo cabo, mas eu não sei por que, se eu desligo o Wi-Fi, a internet cai. E o cabo tá aqui, conectado e piscando. Eu vou pegar a internet aqui que não é o 5G, mas tem sinal mais forte. Beleza? E aí vocês vão me dizendo aí se tá travando mesmo, se tá bom, se tá ruim. Vamos lá. Comentem no chat como é que tá aí, pra saber se resolveu. Voltando aqui, aqui, para alcançar resoluções cada vez menores de poucos nanômetros. O processo envolve projeção de luz, ah, projeção de padrões de luz e uma fina camada de material fotossensível. A gente já viu isso aqui, né? Taranã, taranã. Essa é essencial à fabricação de chips de última geração. Taranã, taranã. Além da venda de equipamentos, é interessante notar que, com o aumento de sua base instalada, a demanda por serviços e manutenção da empresa tem crescido, atingindo 27% da receita total em 2022. A SML possui uma parceria de longa data com a fabricante alemã de sistemas óticos Carl Zeiss, tendo adquirido em 2018 cerca de 25% das ações da empresa. Por sua posição de destaque na fabricação de chips de mais alta tecnologia, a SML se viu envolta nas tensões geopolíticas recentes entre Estados Unidos e China e anunciou, após a decisão da Holanda, que não enviaria esses equipamentos mais modestos para o país asiático. E isso aí está sofrendo bastante a China, tá? Porque a China está bem atrás desse processo de fabricação, né, de semicondutores, bem atrás. E ainda tem a única fornecedora que permite que a empresa possa evoluir essa tecnologia, simplesmente não vai vender mais equipamentos para ela. Então a China está muito lascada. É importante para a empresa, para o país, né, se desenvolver nisso, porque é um país que é tecnologicamente desenvolvido. Então eles sofrem muito. O Luiz comentou aqui. É sobre MPS Monolithic Power System, Stock MPWR, NASA. Tem alguma referência? Nunca olhei, Luiz. Nunca olhei a empresa. A gente pode olhar depois, outra live. Aparentemente está travando pra caramba aqui. Me digam aí. É importante a participação de vocês, porque senão eu fico aqui um tempão falando e vocês não estão entendendo nada que eu tô falando. A live é live para vocês interagirem, senão só fazer um vídeo gravado e jogava aqui. Vamos lá. Voltando, aqui, um dos complexos equipamentos da SML pode custar perto de 200 milhões de dólares. 200 milhões, um equipamento desse. Só que assim, ele é muito caro e vou falar para vocês, eles só não produzem mais porque eles não têm capacidade, tá, de fabricar. Porque existem mais pedidos do que capacidade operacional da empresa em fabricar isso aqui. É um mercado muito forte, crescendo muito. E as coisas estão cada vez mais tecnológicas, né? Você tem a internet das coisas, são cidades conectadas, carros conectados, cada vez mais necessidade de semicondutores. E aí acaba aumentando a demanda por esses produtos aqui. Fatores de risco da companhia, a dependência do mercado de semicondutores, um setor tipicamente cíclico, necessidade de altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dependência de um número relativamente pequeno de clientes. Isso aqui tudo é realmente coisa que a gente tem que sempre se atentar. É importante avaliar fatores de risco. Por quê? Alta dependência do mercado de semicondutores. Ela vive 100% desse mercado. Apesar de falar que é tipicamente cíclico, de certa forma é um mercado que é altamente promissor, né? A gente sabe que no longo prazo existe a tendência, né, de que em 10 anos o mercado dobre de tamanho. Necessidade de altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, isso aqui é verdade absoluta. A gente vai ver que a empresa, a maior parte dos seus gastos é com pesquisa e desenvolvimento. A maior parte, de longe, das suas despesas. Por quê? Ela precisa melhorar cada vez mais os equipamentos. Cada vez mais melhorar a capacidade deles para que eles possam evoluir com a tecnologia, poder imprimir, fazer a litografia cada vez mais precisa. Então eles têm que estar investindo muito nisso aqui. E isso aqui é perigoso, porque se eles param o investimento ou fazem investimentos não tão eficientes nisso aqui, em pesquisa e desenvolvimento, eles podem
quebrar esse gap, né, essa vantagem competitiva de ser a única empresa no mundo a fabricar isso aí. Dependência de um número relativamente pequeno de clientes, que é verdade também. Ela depende basicamente das grandes empresas de semicondutores, como TSMC, Samsung, Nvidia, AMD, essas empresas, Intel. Risco de roubo de propriedade intelectual. Pegarem ali as cabeças mais inteligentes da empresa e começar a trabalhar para outras pessoas. Aqui eu não vejo como um risco tão grande assim, porque na verdade o pessoal quer ir é para dentro da empresa, não para fora. Mas isso aqui é fator de risco. O pessoal falou que a imagem está travando, mas o som está bom. E infelizmente não sei como resolver essa imagem não. Sério mesmo, não sei mais o que fazer. Se eu cortar o Wi-Fi, eu acho que a live vai cair. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que caiu. Caiu? Deixa eu ver. Caiu não, né? Vocês estão conseguindo ver? Me digam aí. Deixa eu olhar aqui. Mas tá muito lento, que isso? Eu vou abrir minha live e começa a aparecer 1 milhão de propagandas. Não, parece que tá normal aqui. Voltou ao normal. Beleza, vou deixar assim então. Vamos ver. Melhorou. Tá, então vamos lá. Tomara que dê certo. Continuando, fatores de risco do mercado. Flutuações cambiais, como uma empresa global, a SME está exposta a flutuações cambiais que podem afetar negativamente os resultados financeiros. Aqui, no caso, eu vejo isso como um fator de risco e também um fator de, como que eu diria, proteção, de certa forma. Porque quando você depende exclusivamente de uma única moeda, por exemplo, uma empresa que só vende para um mercado, sei lá, uma empresa brasileira que só vende no Brasil, você depende exclusivamente da moeda brasileira, né? Então, se o real se desvaloriza frente ao dólar, então você meio que passa a ter problemas. Se muitas vezes o fornecedor vem de fora. Então você acaba pagando caro no equipamento que você quer vender no Brasil e a receita aqui em reais acaba não se compensando, né? Porque você está dependendo somente de um câmbio. Quando você está exposto a muitas moedas diferentes, você pode se proteger de certa forma, porque se o real se valoriza, outras moedas podem se valorizar. E se você vende em outros mercados, você perde de um lado, mas ganha em outros. Então você consegue equilibrar isso aí. Então pode ser um risco caso aconteça de não ter tanta diversificação assim e a moeda específica que está ali exposto a essa empresa se desvalorizar. Então é um caso muito específico. Eu acho que é mais uma proteção do que um risco, de certa forma. E risco geopolítico, conforme tivemos acima, a empresa já está sendo afetada por restrições à exportação dos seus equipamentos para a China. Então, isso aqui realmente é um risco, eu vejo como um risco realmente real, assim, sério. Porque existe a tensão geopolítica muito forte entre a China e Taiwan, que acaba também respingando entre a China e Estados Unidos. E como principal cliente da empresa é a TSMC, que é a empresa de Taiwan, se acontecer alguma coisa mais grave ali, a empresa vai perder seu principal cliente, né? Não que vai perder, porque se a TSMC parar por algum motivo, vai ter uma crise global de abastecimento de semicondutores. E aí isso vai respingar em todo o mercado de tecnologia como um todo. Não vai ter computador, não vai ter celular, não vai ter quase nada sendo produzido no mundo, porque é a principal empresa do mundo nesse mercado parou. Então é difícil disso acontecer, mas é um risco real, né? A gente nunca sabe o que dá para desencadear daqui. O pessoal falou que melhorou. Ah, legal, que bom. Fala, João, suas lentes são nasais? Não, as AIS, né?
Fabrica todo tipo de lente, de óculos também. A minha não é não. A minha, inclusive, é uma lente que foi bem baratinha, porque eu não sabia se adaptar ao óculos. Então eu peguei um óculos bem barato e uma lente bem barata para ver assim, eu vou usar e ver se dá certo. E acabei me acostumando, tô há um ano com ele, mas ele já começou a arranhar, a lente já tá meio zoada, tem que começar já a pensar em trocar. E o tanto que ele dá reflexo também. Toda vez a luz fica azul aqui na minha cara por causa do filtro de luz azul. Pra mim tá normal. Show. Vantagens competitivas. Tecnologia e capacidade produtiva à frente dos seus principais concorrentes como Nikon e Canon. Também são empresas que são concorrentes. Mas a principal é aquela que a gente viu, né? Que era. Esqueci o nome, que era a segunda maior de valor de mercado. Alguns analistas descrevem a posição da SML como um quase monopólio no segmento de fotografia alta precisão. Exatamente. E é um monopólio mesmo quando é altíssima precisão. Basicamente porque ninguém consegue fazer o que ela faz. Relacionamento próximo dos seus clientes, Intel, Samsung, Taiwan, Tran, TSMC chegaram a adquirir parte relevante da SML em 2012. Crescimento de receitas de serviço à medida que seu parque instalado cresce. Aqui é serviço de manutenção. Boa alocação de capital, então eles são bem eficientes em alocar seus recursos. A empresa historicamente realiza recompras de ações, pagamentos de dividendos e aquisições importantes. Aquisições, ela nem faz tanta aquisição de concorrentes, porque ela basicamente não tem concorrente. Ela não tem quem comprar que faça o trabalho melhor do que ela. O que ela faz é igual a gente viu ali, ela comprou 25% da Causais, que é uma fornecedora para ela. Então ela compra, por exemplo, quem fabrica componentes que eles precisam, mas não concorrentes. Então vamos lá, já entendemos mais ou menos o que a empresa faz. Vamos começar a puxar aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos voltar para o site de RI da empresa. Olha que bonito o wafer aqui. Tecnologia altíssima, altíssima tecnologia. Inclusive, muita gente, né, discute isso. O Brasil é o principal país do mundo extração de silício. Silício é a matéria-prima para isso aí, né? É o país que mais extrai silício no mundo. E aí depois a gente compra o mesmo silício, mas por um valor absolutamente mais alto. Quando você compra num telefone, você está comprando silício muitas vezes do Brasil. E só que o Brasil vende por uma mixaria a tonelada e compra por uma fortuna um telefone e um computador. É porque a gente não tem indústria, né, de tecnologia de ponta. Então a gente é obrigado a viver de commodities. A gente fornece matéria-prima para a gente recomprar essa matéria-prima depois com valor agregado altíssimo. A gente paga muito mais caro. E assim, para o Brasil chegar nessa tecnologia aqui, a gente está a milênios de distância. Todo mundo está assistindo essa live aqui, já vai estar na quinta geração da família, até isso um dia talvez tornar possível. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui os seus resultados, os últimos. Vamos começar a olhar os números da empresa. Até tem aqui em euros, né? Porque é uma empresa holandesa. O último resultado é do primeiro trimestre. Q1 é de quarter, que é trimestre, né? De 2023. Isso aqui é incrível. Isso aqui, para quem não sabe, é a margem bruta. Ou seja, você pega, por exemplo, ela vendeu aqui 6,7 bilhões de euros no primeiro trimestre. Grande, né? 6,7 bi em 3 meses de venda. 50% desse valor que entrou já foi embora como despesa logo no início. Porque o lucro bruto simplesmente é pegar tudo que você tem de receita e vai deduzir apenas o custo de fabricação daquele material. Ou seja, o custo de. Quando a gente pega lá aquele EUV, existe um custo para produzir isso aqui, né? Essa máquina aqui. Existe um custo. O custo que vai ali cortar daquele lucro bruto é basicamente o custo que ela teve na fábrica para construir isso aqui. Ou seja, os salários de todos os funcionários da fábrica, a matéria-prima, o aço, tá vendo? As lentes ali, tudo que ela precisa para construir essa máquina. 50% do que ela vende já vai embora só para ela conseguir construir isso aqui. Aí você pode pensar, caramba, é muita grana. 50% vai embora só nisso. Ainda tem muito mais custo depois disso.
Mas não é. Por quê? Quando é uma empresa de serviço, por exemplo, empresa que só vende serviço, é normal você ver essa margem altíssima. Às vezes até 100%. Porque ela não produz nada físico, né? Então não tem esse custo. Mas muitas vezes serviço ou empresas que fabricam tanto produtos quanto serviços, como a Apple, por exemplo. A Apple vai ter uma margem mais alta que essa. Ela fabrica produtos físicos, ela fabrica celulares, computadores e tal. Só que ela também vende serviços, como serviço em nuvem, como o iCloud, que o pessoal paga assinatura. Isso costuma ter essa margem muito mais alta, que você não precisa construir uma fábrica para ter um iCloud. Você basta alugar um data center, que nem é da Apple. Ela aluga isso aí. Aí é normal você ter essa margem muito alta. Só que para a indústria, essa margem é muito, muito alta. Isso mostra como a empresa tem um valor agregado altíssimo dos seus produtos. Quando você pega uma indústria no Brasil, por exemplo, que é referência, como a WEG, se a gente olhar o lucro bruto da WEG, se a gente for olhar indústria mesmo no Brasil, nenhuma empresa é tão boa quanto a WEG. Vamos ver se tem aqui o lucro bruto. Ó, a margem bruta. Olha aqui. 30%, 29%, 30%, 31%. Isso de uma empresa que é referência do setor e ela tem já margem bruta mais alta do que a média. Tá? Geralmente, 30% é o topo de uma indústria. Geralmente é por volta de 15 a 30% a margem bruta esperada de uma indústria, porque é muito caro você produzir. A indústria exige muito custo. Agora a SML tem 50%. É ridiculamente alto. E por que isso aqui é alto? Porque ela consegue aumentar muito a sua receita vendendo produtos muito caros, que também são caros a produzir, mas não são tão caros quanto o que ela cobra no produto. E ela pode cobrar caro, porque ou você compra dela ou você fica sem. Ninguém mais faz o produto que ela faz. R&D é o quê? É Research and Development. É aquele custo de pesquisa e desenvolvimento. E eles botam aqui destacado, por quê? Porque é um custo que é muito alto na empresa e é muito importante de acompanhar. Gastou aí quase 1 bilhão, né, de euros somente em pesquisa e desenvolvimento só no primeiro trimestre. Isso aqui, olha só, é quase 1 bilhão em cima de 6,7 de receita. É muito alto. E aqui o lucro por ação de 4,96. Vamos olhar aqui a apresentação da empresa. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Tô com medo da minha cabeça ficar muito na frente. Tá tranquilo. Então, isso aqui, vamos olhar primeiro o primeiro trimestre, depois a gente passa para 2022 fechado, com um ano fechado, né? Fica melhor de ver. 6,7 bilhões de receita e 2 bilhões de lucro líquido. Forte, hein? 30% de, quase 30% de margem líquida. Né? Quase 30% de tudo que a empresa vendeu ficou como lucro. É absurdo. Isso aí na VEG é a margem bruta da empresa. A gente acabou de ver, né? Aqui, ó. 30% é o que sobra só de margem bruta. Depois tem mais um monte de custo. No final de margem líquida é 15%. A SML tem 30%. E lembra, a gente está pegando a base de comparação alta, que a VEG já é muito melhor que a média. Vamos descer. Principais mensagens. Global Mega Trends, Electronics Industry, então as tendências do mercado de indústria, aí eles começam a botar um monte de floreio aqui. Suportado por tarará, um ecossistema inovativo, espera que continue esse combustível de crescimento através do mercado de semicondutores. Falou, falou e não disse nada. Crescimento em semicondutores no mercado, aumentando a demanda pela litografia dos seus produtos e serviços. Beleza, estão dizendo que o mercado está crescendo, aumentando a demanda por que ela vende. A SML tem um portfólio de produtos alinhado com o roadmap dos seus clientes. Roadmap é tipo projetos, né, das empresas. Entregando aqui soluções de baixo custo que suportam aí aplicações do Leading Edge. O que é isso aqui? Leading Edge é Leading é liderança e edge é fronteira, limite, né? Ou seja, eles estão
aplicando, fornecendo suporte e vendendo serviços e produtos que estão na fronteira da tecnologia, ou seja, não existe nada mais avançado do que o que eles fazem. E também nos mature nodes, né, que aí também são nodes é como os seus arcabouços de produtos. Os mature são os equipamentos que já não são tão avançados assim, né? Já são tecnologias um pouco mais defasadas, mas também necessárias. Nem sempre você precisa produzir um chip de 5 nanômetros. Você vai produzir algo, um celular mais barato, ou um computador de uma linha mais barata, ou até mesmo, por exemplo, sei lá, multimídia de carro. Você não precisa ter a mesma capacidade de processamento que um computador sinistrão da Apple. E aí você pode utilizar esses major nodes, que são os equipamentos que produzem semicondutores não tão avançados assim, somente necessário para aquela aplicação. Eles também vendem bastante esse tipo de produto. Que aí tem mais concorrência, porque não é somente eles que fazem. Mas nesse leading edge aqui, só eles fazem. Baseado em diferentes mercados e cenários, tarará, apresentado durante o Investor Day, em novembro de 2022. A gente modelou a oportunidade de chegar numa receita anual em 2025 aproximadamente 30 bilhões e 40 bilhões. Calma aí que eu perdi um pouco. Ah, between. Então, entre 30 e 40 bilhões que eles estão projetando de receita para 2025. Entre 30 e 40, quanto que eles tiveram aqui? Vamos olhar de uma forma mais condensada os resultados da SML. É, é bruto, hein? Porque 2022 foi 21 bilhões de receita. 2020 era 13, olha como cresceu. Em 2017 era 9 bilhões, aí foi para 10,9, aí foi para 11,8, aí 13, 18, 21. Eles dobraram a receita de 2018 para 2022. E estão esperando algo entre 30 e 40 para 2025. É um acréscimo aqui de. Pode chegar a dobrar, né? Se for para 40, vai dobrar de novo a receita da empresa. Em 2025, ou seja, 3 anos para frente. Então, uma expectativa de investimento bem forte. Com uma margem, o gross margin, que é a margem bruta, né? De aproximadamente 54% e 56% em 2030, ou seja, já é 50% hoje, o que já é absurdo, assim, eu não conheço nenhuma indústria, tá, com a margem de 50%. Eu nunca vi nenhuma, se alguém conhece alguma aí, deixa aí no chat, eu nunca vi nenhuma indústria com a margem de 54, 56%. De 50% nunca vi. Eles querem melhorar ainda mais isso aí. O que é muito bom, porque se você aumenta a receita, você dobra a receita, e ainda consegue fazer com que os custos não cresçam na mesma velocidade, que aí você consegue uma margem maior quando você faz isso, você aumenta ainda mais a sua lucratividade. Você às vezes consegue, sei lá, ter um crescimento de 100% na receita e de 130% no lucro. Porque você conseguiu aumentar muito a receita, os custos também subiram, porque o custo sobe com o crescimento da empresa, mas cresceu mais lentamente do que a receita. Isso se chama alavancagem operacional. Ah, deixa eu ver aqui. Vocês não falaram no chat não. Achei que vocês estavam bombando o chat aqui. A última mensagem tem um tempinho. Já respondeu alguém. Qualquer coisa, vai mandando aí. Vamos voltar aqui. Cadê? Onde é que eu tava que eu me perdi? Aqui, ó. Em 2030, e a receita anual terá 44 e 60 bilhões. E 2030, aí mais pra frente, né? A receita de 44 a 60 bilhões. Hoje é 20. 2030, né, nem 10 anos. 2023 agora, são 7 anos. Com uma margem bruta de 56% e 60%. Então as expectativas da empresa são absurdas de alta. Espero que em 2030 eu lembre disso aqui. Aí eu vou voltar aqui e vou olhar. Caramba, olha só, os caras prometeram e entregaram, ou não, erraram feio. Tá aí que o risco nos investimentos é isso, né? Se fosse fácil investir, todo mundo colocava o dinheiro na SML e não em outros ativos. A SML, tarará, com a sua cadeia de suprimentos, está sempre adicionando e aumentando a capacidade para conseguir adequar ali a demanda. É aquilo que eu falei. É 200 milhões um equipamento daquele LV da SML. E eles não conseguem atender a quantidade de pedidos. Tem mais pedidos do que entregas. Estão sempre tentando aumentar a capacidade operacional deles. Deve ser muito difícil você conseguir correr atrás disso. Porque eu mesmo tenho uma empresa que é minúscula. Se aumenta a nossa demanda, quando aumenta muito forte, né, quando entra muitos clientes ou clientes grandes de uma vez,
É muito difícil você achar pessoas que estão ali prontas para entrar e já pegarem o ritmo de uma vez. E eu estou falando de uma empresa que cabe num escritório. Imagina você crescer um negócio desse multinacional, gigantesco, que você não encontra pessoas para trabalhar na SML em qualquer esquina. São pessoas que são altamente capacitadas, é um negócio de altíssima tecnologia. Deve ser muito complexo conseguir fazer essa gestão aí. Não consigo nem imaginar como é que é. Então, aumentar aqui, acelerar a execução de ESG, aí a parte sustentável, tal, toda empresa sempre tem que ficar falando. E espera continuar com um retorno significativo de caixa para os seus acionistas através de combinação de crescimento de dividendos e recompras de ações. Então vamos lá. Todo mundo gosta de dividendos, né? Apesar de não gerar valor nenhum. As empresas sempre falam de dividendos. Primeiro trimestre, receita de 6,7 bilhões, Net System Sales 5,3, Cloud-Based Management Sales 1,4 bilhões. Tem muito também o seguinte, as máquinas, principalmente o EUV, demora muito para ser fabricado. Não é o tipo de coisa que você liga lá na ASML e fala assim, pô, eu queria dois EUV. Aí o motoboy vai lá e te entrega no outro dia. Não é assim, levam meses para o equipamento ficar pronto. E aí eles resistem. E a venda também, ela é meio que parcelada. A empresa, quando ela faz o pedido de um equipamento desse, eles pagam um pedaço, né, uma entrada, aí eles fabricam aquele equipamento durante meses e depois da entrega eles recebem outra parte. E aí também envolve uma multa de cancelamento, caso no meio do caminho a empresa desista, né, e já está produzindo lá o aparelho. Então, eles têm esse descasamento aí de, às vezes, de vendas. Vai ter trimestre que eles vão, por exemplo, fabricar mais equipamentos do que vender, mas vai ter trimestre que eles vão vender mais do que fabricarem. Então a margem de 50%, margem operacional de 32%, quase todos os custos para diminuir essa margem de 50% a 32% vêm dos custos de pesquisa e desenvolvimento. A gente vai ver mais para frente. Eles gastam muito pouco com o resto. E aí o lucro líquido, com o percentual das suas receitas de 29%. A receita líquida da empresa é 29%. É a receita bruta, quer dizer, a margem líquida deles é a margem bruta da VEG, né, que é a empresa que é referência. E aí o lucro por ação, 4,96 euros. Não faz diferença não, tá? De olhar aqui em euros ou em dólar, tanto faz. É porque a empresa é holandesa, fala em euros. O importante é a gente entender isso aqui, ó, os percentuais, que aí difere da moeda. Net bookings é o quê? Booking é a reserva. É quando a empresa vai lá e liga para eles e fala, ó, eu quero lá, sei lá quantos EUV. E aí eles têm reserva de 3,8 bilhões. Tá aqui, ó, do EUV mesmo é 1,3 bilhões. O resto é de outros equipamentos. Vamos lá. Product Highlights. Então mandaram primeiro NXT 1980 FI. Nem sei o que que é isso aqui, tá? Immersion System. O NXT taran, é um Mid Critical. Isso aqui também não sei o que é. High Productive Immersion Scanner. Taran. Isso aqui é para quê? Para melhorar, para aumentar aqui a capacidade. Não sei muito bem. Mas assim, eles têm vários equipamentos, mas o mais importante mesmo é aquele LV, tá? A gente vai ver mais pra frente aqui. É esse aqui, ó. A maior parte da receita deles vem desse monstrão aqui. Também para o mercado mais maduro, que esses equipamentos não estão de ponta, está aumentando a sua linha, portfólios, recentemente entregou o XT400M, sistema tarará, melhorias para os consumidores, diminui aqui o custo, tá, beleza. Optical Metrology Tool, tem várias coisas, né? Mas aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Aqui são as receitas, as vendas. Você está vendo como eles separam? Só no primeiro trimestre, ela venderam 5,4 milhões aqui de 5 bilhões, né? 5 mil milhões, 5 bilhões desses produtos. O LV, que é aquele, foi mais da metade, 54% das vendas. Aí tem esse ARFI aqui, que deve ser para mercados ou para tecnologia mais madura. E aí tem outros aqui, ó, para meteorologia também, inspeção. Mas o mais importante é o LV de longe. Aí para uso, né, lógico ou memória, isso aqui é mais a questão da indústria dos seus clientes. Mas olha que interessante. Para onde que foi enviado os equipamentos?
Metade foi para Taiwan, que é onde fica a TSMC. A TSMC também tem fábricas em vários lugares do mundo. Eles têm fábricas também nos Estados Unidos gigantes. Ele tem uma fábrica gigantesca nos Estados Unidos, a TSMC. Mas a maior fica em Taiwan mesmo. E aí a Coreia do Sul em segundo. O que tem na Coreia do Sul? Samsung, LG, empresas também muito grandes de tecnologia. Depois vem Estados Unidos. Esse EMEA aqui é Emerging Markets, são mercados emergentes. 1%. O Brasil entraria aqui, né? Mas o Brasil não tem nada mais de ponta, certeza que não existe nenhum no Brasil. Mas talvez tenham ali produtos sei lá, menos importantes para eles ali. Talvez o Brasil faça parte de, sei lá, 0,1% da receita da empresa. Japão 1%, China 8%. A China, né, estão cortando. Pelo menos o EUV eles não vendem para a China. Eles podem vender o resto. E olha só, eles venderam somente 17 EUV. Você pode ver que eles vendem pouco volume, né? Porque é trabalhoso produzir. Só que cada um custa 200 milhões. E aqui comparando com o quarto trimestre de 2022, ó. Aumentou a receita para 5,3 contra 4,7. Ficou um pouquinho mais de EUV em relação, mas é bem parecido, né? A distribuição. Tudo mudou quase nada. Total de vendas, taranã. Isso aqui é pelo tipo de mercado. Logic e Memory. E aqui o retorno aqui do capital para os seus acionistas. A SML taranã, tem intenção de declarar dividendos para 2022 de 5,8 euros por ação. Quanto que custa a ação da SML em euros? Eu queria ver o percentual disso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está mostrando a BDR. Eu queria ver em euros, só para ter uma ideia. Aqui está mostrando a ADR. Tá, de qualquer forma, depois a gente vê isso aqui. Não perder muito tempo. Reconhecem, taranã, dividendos de 1,7 taranã, para 2022. Tá, beleza. No primeiro trimestre, eles compraram 0,7 milhões de ações, um total de mais ou menos 400 milhões de euros. Então, eles também fazem muita recompra de ação, não só pagamento de dividendos. A gente já vai soltar os números, tá, numa planilha para a gente ver mais claramente. A gente está vendo de forma mais geral. Ó, os dividendos como cresceram de 2013 até 2021. Foi uma porrada para cima de 2022 aqui também, ó. Que eles prometeram valor, então estão fazendo aqui a. Vão ter que pagar 1,69 aí para chegar no valor que prometeram no ano inteiro de 2022. Só que a maior parte do retorno, olha só, vem por recompra de ações. Dividendo mesmo é a barrinha azul claro. Recompra de ações é a barrinha azul escuro. Os dois funcionam de forma parecida, tá? Para quem não sabe. A diferença é que dividendo vai cair na sua conta, né? Como dinheiro lá. Vai cair, se você pagar de, por exemplo, sei lá, 6 euros por ação, ao longo de um ano vai cair 6 euros na sua conta lá, da sua corretora, por cada ação que você tiver. Na recompra de ações, não cai dinheiro na sua conta. O que a empresa faz é pegar o dinheiro que ela tem no caixa, ao invés de distribuir como dividendo para os acionistas, ela vai pegar esse dinheiro, vai no mercado mesmo, na bolsa, igual você faz para comprar as ações da empresa, e ela vai comprar as próprias ações. Ela vai pegar as ações que ela comprou dela mesma e vai cancelar as ações, elas vão deixar de existir. O que que isso acontece, tá, para você como investidor quando a empresa faz isso? Qual que é o resultado? As ações que você possui tendem a valer mais. Porque pensa o seguinte, vamos dizer que tem uma pizza de 8 pedaços e você é dono de um pedaço da pizza. Então você tem um oitavo da pizza. Aí vamos dizer que agora essa pizza foi recortada em 4 pedaços, mas você continua sendo dono de um pedaço. Só que esse seu pedaço agora equivale a um quarto da pizza. Antes equivalia a um oitavo. Ou seja, você continua com um pedaço, mas agora o seu pedaço ele corresponde a um pedaço maior do todo. Quando a empresa faz recompra de ações, é isso que acontece.
Você tem a quantidade de X de ações, vamos dizer que você tem 100 ações da SML na sua carteira. Ela foi lá e recomprou milhões de ações e cancelou. O que ela fez aqui, ó, o que ela falou, 600 mil ações e cancelou. As ações que você tem na sua mão agora fazem parte de um pedaço maior da empresa. Porque a empresa é o quê? Ela é dividida por igual pela quantidade de ações do mercado. Se a quantidade de ações diminui, cada ação passa a ter um pedaço maior da empresa, que a empresa não diminuiu. Muito pelo contrário, ela cresceu ainda. Então isso faz o quê? As ações que você detém valerem mais. Isso geralmente é refletido como valorização das ações. Entendeu a diferença? Então, eles fazem das duas formas. No exterior é muito mais comum fazer recompra de ações, por quê? Porque é uma forma da empresa pagar menos imposto, porque lá a dividendo é tributado. Ele vai falar, se eu pagar dividendos, sei lá, 15% do valor que eu pagar, vai ficar na mão do governo. Não vai para você, acionista. Mas se eu pegar esse dinheiro e recomprar ações, não vamos pagar imposto nenhum. Você não vai receber dinheiro na conta, mas sua ação vai valer mais. Então você pode, às vezes, se quiser, vender uma ação, né? E ficar com o dinheiro na sua mão. Então, na prática, para você como investidor, não vai mudar. Para você receber o dinheiro na sua conta como dividendo, ou você vender uma ação que valorizou para pegar aquele dinheiro para você, está com o dinheiro da mesma forma na sua mão. Não vai mudar muita coisa. E é uma forma que paga menos imposto, não vai pagar imposto para fazer recompra de ações. Mas pagar dividendos, ele paga. Por isso, no Brasil, recompra de ações não é tão popular, porque a gente não paga imposto sobre dividendo. Mas se pagasse, se um dia lá o Congresso passar e agora o dividendo tributado, pode ter certeza absoluta que isso aqui vai começar a sonar comum aqui no Brasil. Outlook, vamos lá. No segundo trimestre, eles esperam aqui uma receita de 6,5 bilhões e 7 bilhões, né? Algo nesse meio do caminho. Esse trimestre foi 6 bilhões, estão esperando uma receita maior. A margem de 50% a 51%, então mais ou menos ali onde está hoje. O custo de pesquisa e desenvolvimento por volta de 990 milhões, um pouquinho mais do que foi nesse trimestre agora. E aqui, SG&A são outros custos operacionais, é Sales, General e Administrative. Então são custos de vendas gerais e administrativas, por volta de 275 milhões. Esses custos aqui vão, por exemplo, despesa de vendas. Pode ser, por exemplo, comissão de um vendedor, que não deve ser no caso aqui, não deve ter comissão de vendedor. Mas tem muita empresa que paga comissão, né? Vai entrar ali, como uma despesa para a empresa. É, por exemplo, as despesas da sede da empresa, que é um prédio administrativo, não é uma fábrica. Então, tudo que tiver despesa de aluguel, de contas mesmo, vai entrar ali, nas administrativas. O salário dos diretores, do CEO e tal, vai tudo entrar aqui, nessas despesas. Não são despesas que são ligadas à indústria mesmo, entende? São despesas mais gerais da empresa. 2023, espera aqui as vendas de receita, crescimento de receita de mais de 25%, com um pequeno aumento na margem bruta, relativo a 2022. E uma tax rate entre 15% e 16%, né, pagamento de impostos. Financial statements, então aqui já tem uma DRE mais bonitinha, comparando trimestre com trimestre. Q1 2022, Q2, Q3, Q4 e o Q1 2023. Olha o crescimento de receita como é que é. 3,5, 5,4, 5,7, 6,4, 6,7. Crescendo como um reloginho, né? E a margem aqui, ó, aumentando. 49, 49,1, 51. Aí aqui cai um pouquinho e aqui cai um pouquinho também. Mas assim, ainda não quer dizer que diminuiu, tá ruim, tá? A gente tem que olhar também o histórico maior disso aqui. Os custos com pesquisa e desenvolvimento, olha como é alto. Chegando a quase 1 bilhão aqui. Bem maior que os outros custos, tá vendo? Os custos operacionais são esses dois. A maior parte de longe é de pesquisa e desenvolvimento. Aí o lucro operacional sobrou aqui 2,2. Olha o crescimento também como é forte, né? O percentual aqui, essa é a margem, saiu de 22 para 32. O lucro líquido, e aí chegou no lucro por ação. Que o lucro por ação, você pode ver o seguinte, a gente não consegue ver aqui, mas como há muitas recompras de ação, a tendência é que o lucro por ação cresça mais rápido do que o lucro líquido. O que é o lucro por ação para começar?
É você pegar o lucro líquido da empresa, esse valor aqui, ó, esse do último trimestre, e dividir pela quantidade de ações no mercado. Então você vai pegar lá esse 1,9 bilhões, dividir pela quantidade de ações no mercado, você vai chegar nesse valor aqui, ó, 4,96. Mas como o número de ações no mercado diminuiu, então a divisão fica sob um denominador menor. Então esse número aqui tende a aumentar. Então a tendência é que o lucro por ação cresça mais rápido que o lucro líquido. E isso gera mais valor ao acionista, porque o que importa mesmo para você é isso aqui, é o lucro por ação, que é mais importante que o lucro líquido. Sistema de litografia, ó, unidades vendidas, vendendo um pouquinho menos, né? 106 no último trimestre. Mas a gente viu que o EUV, que é o mais importante, eles venderam mais. E aqui, olha o tanto que eles têm aqui já provisionado de reservas. Aí, isso aqui, acho que é até mais importante de avaliar do que a DRE da ASML. Por quê? Isso aqui é o fluxo de caixa. É mais importante por conta daqui os equipamentos, como eles demoram muito para serem produzidos, e tem aquela forma de venda que eles recebem uma entrada, passam meses produzindo e só recebem depois quando entregam. Então, quando eles vendem lá um EUV, por exemplo, 200 milhões de euros, se eles venderam aquele equipamento, vai entrar aqui, ó, 200 milhões na receita. E vai depois entrar também 200 milhões ali, depois de descontar os custos, vai entrar o valor dele inteiro, o valor cheio aqui no lucro líquido. O lucro total daquele equipamento. Se a margem é de 30%, então de 200 milhões vai dar ali 60 milhões, tá? Vai entrar de lucro líquido. Só que muitas vezes não receberam ainda os 200 milhões. Já entrou 200 milhões aqui, mas eles não receberam. Porque só vão receber mesmo todo o valor depois que entregarem. E a gente vê esse descasamento aqui no fluxo de caixa, que só vai aparecer para a gente o que de fato entrou no caixa da empresa. Então, se eles venderam o EUV de 200 milhões, mas só receberam 50 milhões de entrada, só vai aparecer aqui 50 milhões. Quando receberem o resto, vai entrar o resto aqui. Então, essa é a diferença do fluxo de caixa para a DRE. Isso se chama regime de caixa e regime de competência. Então, o que ela tem de caixa hoje, tá? De caixa mesmo parado no caixa da empresa. Ela tem 7 bilhões, monstro, né? Parados no caixa. Aí o que eles têm aqui de atividade operacional, que é o quê? É venda mesmo dos aparelhos. Tá vendo como muda bastante? Olha, tem trimestre que é negativo, trimestre que é 2,5 positivo. Por quê? Porque tem trimestre que eles às vezes tiveram poucas entradas, que às vezes, eles podem ter vendido, sei lá, uma porrada daqueles aparelhos de litografia, um monte, mas só receberam as entradas, então não receberam bastante para no caixa mesmo, bastante para poder ter um incremento de caixa. Aí, mais um dia vão receber. E aí, quando eles recebem, vai ter trimestre que vão receber mais do que eles vão ter de pedido. Como vai ter trimestre, que vão vender menos do que ele vai ter de pedido, por causa desse descasamento. Então, acaba que as operações, ó, os valores ficam bem de 5,3 para 700, ficam bem voláteis. Aí, de investimento, financiamento, tararã, e o resultado aqui, né, do caixa. E o que é importante de ver isso aqui, ó, free cash flow. A gente vai olhar isso aqui melhor daqui a pouco na planilha. E aqui o balanço patrimonial. Tem muito o que olhar não. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar a planilha e pegar aqui mesmo os resultados da empresa. E aí, dúvidas, questionamentos, reclamações? Vamos mandando aí. Já temos quanto tempo de live? Caramba, 1 hora. A gente nem abriu aqui ainda a planilha. Calma aí. Eu vou abrir aqui e a gente vai ver. Rapidão, já falei isso aqui rapidinho. Hoje vamos avaliar também as vantagens competitivas, mas a da SPML é tão brutal que a gente olha, vai passar rápido por isso. Como é que tá aí a transmissão? Tá ok? Tá travando ainda? Então vamos lá. A gente vai pegar aqui. Eu vou pegar 2022, tá? Não vou pegar.
Porque é bom pegar um ano fechado pra gente ver isso aqui. Cadê? Como é que eu volto aqui? Vamos pegar o Annual Report, vamos pegar o 10K. Vai estar travando um pouquinho, não tá não? Eu vou fechar umas abas aqui, porque sabe como é que é, né? O Chrome, ele é maligno com memória RAM. Cadê esse aqui? Full Report, não quero highlights não. No caso nem é um 10K, né? Porque a empresa é holandesa, não é americana. Caramba! Não, nesse aqui eu quero não. Cadê? Agora eu me confundo com empresa que não é americana. Vamos pegar pelo Gap. É o que eu tava vendo. Cara, eu quero só os números. Volta aqui, menu. É, aparentemente esse monstro aqui. Vamos procurar o que interessa. Cadê o Financial Performance aqui, ó? É isso? Não, esse aqui é o Q&A. Ah, tá aqui, ó. 214. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Caramba, aqui. É isso mesmo, né? Essa é a DRE. Ficou muito ruim de ver os números, mas deixa eu olhar. Peraí. Acho que eu sei onde eu vou achar isso. De uma forma da gente ver melhor. Eu não abri esses números ainda, eu vou abrir junto com vocês. Ó, achei na SEC. A SEC, para quem não sabe, é a CVM americana. A gente pega mais padronizado da forma que a gente conhece. Putz, é o mesmo negócio. Mas, tranquilo. Então agora vai ser assim mesmo. Então vamos lá. O que a gente precisa? Vamos olhar os indicadores de endividamento da empresa. Voltou a travar a imagem, som ok. Ah, mas aí não tem o que fazer não, infelizmente. Já fiz tudo que dava para fazer. Vamos pegar aqui balanço patrimonial. Então a gente quer o ativo circulante. Current Assets está aqui. Caso vocês não estejam vendo, relaxa que eu não vou mentir para vocês não. O valor é esse mesmo. 23.065, arredondando. Começar a calcular os indicadores aqui. Ah, Current Liabilities é esse aqui, que é passivo circulante 17.984. Cash, tá aqui ó. Cash and Cash Equivalents 7.268. Dívida da empresa, aí é bom a gente pegar sempre somar de curto e longo prazo. A gente vai pegar aqui nos passivos. Ó, tem um pouquinho de curto prazo aqui, debt 746, a de longo prazo
6.514. Então vamos somar aqui, ó. Igual a 746 mais 3.514. Equity é o patrimônio líquido. Cadê o patrimônio líquido? Tá aqui. 8.811. Beleza, vamos pegar agora o EBITDA da empresa. O EBITDA, no caso, não tem, né? A gente tem somente o EBIT. A gente vai ter que somar com o EBIT, é isso aqui, ó, lucro das suas operações. 6.501. Vou pegar e fazer uma fórmula. 6.501 e vamos somar isso aqui com depreciação e amortização. A gente vai achar lá no fluxo de caixa. Aqui, ó, cash flow. Ó, depreciação e amortização tá bem aqui. 584, arredondando. É alto, hein? Empresa industrial costuma ter isso aqui alto mesmo. É muito equipamento, né, depreciando. E despesa com juros, interest expenses. A gente vai achar também. Às vezes a gente acha aqui. Vamos ver se tem aqui. Financiamento. Não. Vamos pegar então a DRE da empresa. É, aqui ele está pegando interest and other, então vai ter outras coisas no meio. Mas é bem pouquinho, ó, 44,6. Vamos botar 45. Então, vamos lá. Os indicadores ficaram todos verdes, tá vendo? Tudo ok. Não sei se estão vendo direitinho a imagem. Pô, sacanagem ficar travando. É importante ver. Mas aqui, vamos lá. Liquidez corrente 1,28 quer dizer que tem muito mais ativos do que passivos de curto prazo. Show. Isso aqui tá ok. Tem que ser acima de 1, isso aqui. Dívida bruta sobre patrimônio líquido. Então a gente está vendo o tamanho da dívida em relação ao tamanho da empresa. 0,48 também está bem saudável. A gente tem de dívida 4,2 e a patrimônio 8,8. Isso que o patrimônio líquido da empresa, o patrimônio fica um pouquinho distorcido porque ele é um pouco menor do que ele realmente deveria ser por conta do programa de recompra de ações, tá? A recompra de ação distorce o patrimônio líquido, ele começa a diminuir mais do que deveria ser. Dívida líquida sobre EBITDA, negativo. Por quê? Porque tem mais caixa do que dívida. Ou seja, a empresa não tem dívida real, vamos dizer assim, né? Se ela quiser, ela pode pagar a sua dívida, não tem dívida líquida. Ela pode pagar a sua dívida só com dinheiro em caixa. Tem mais caixa que dívida, então fica um valor negativo. Então também está ok. Aqui poderia ser até um 5, que estaria ok e é negativo. Cobertura de juros é a capacidade da empresa de pagar os juros da sua dívida. Se ela tomar dívida cara, isso aqui começa a ficar perigoso. Quanto menor, pior. 157 é muito bom, porque começa a ficar ok quando é acima de 5. 157 está muito saudável. Isso que aqui é um valor, na verdade, maior do que realmente é, né? Porque a gente viu aqui, ó, que ele bota interest and other, ou seja, tem mais coisa no meio. Não está pagando somente. Não tem somente juros aqui. Então, endividamento da empresa é zero dor de cabeça. As margens, a gente já viu isso aqui, né? Vamos colocar só pra, rapidinho, só para a gente ver. Net revenue está aqui, ó, net sales, 21.173. 21.173 é a receita da empresa. O lucro bruto da empresa, gross profit, está aqui, ó, 10.700. EBIT, que é esse valor, Income from Operations, 6.501. E o lucro líquido da empresa, net income, 5.624. Aqui são as margens da empresa. Ó. A gente já viu que a margem bruta era 50%, o que é inacreditavelmente incrível. A margem operacional 30% cai muito por conta da pesquisa e desenvolvimento, que é um custo que é quase que um investimento, né? Que é quase que um investimento, não, é um investimento. Não é um custo que vai embora. É um custo que gera mais receita lá na frente. A empresa só é o que ela é hoje porque ela teve muita despesa de pesquisa e desenvolvimento.
E aí a margem líquida 26% em 2022, que também é bem alta para uma empresa de industrial. Bem alto mesmo. Incrível. Isso é porque ela tem muito valor agregado nos seus produtos, né? Muito. Ela consegue vender muito mais caro do que realmente custa o material. Rentabilidade, que a gente precisa puxar aqui. A gente já achou esses dados, ele já puxa direto. Vamos olhar aqui os indicadores de rentabilidade, vamos pegar agora Texas, o que ela paga de imposto. Ó, Income Tax Expense, aqui é só imposto sobre o lucro, tá? 969,9, botar 970. 970. Quem é aluno do Investidor Alpha tem acesso a essa planilha, tá? Total Assets. Vamos lá no balanço patrimonial. Tá aqui, ó. 36.300. Então aqui estão seus indicadores de rentabilidade. O ROI inacreditável de 63% é muito ridiculamente alto, mas o patrimônio líquido é um pouquinho distorcido, então o ROI não é tão relevante para a gente. O ROA é um indicador menos importante, mas também interessante de ver. É o quanto que a empresa consegue rentabilizar seus ativos. 15% é muito alto, tá? É muito alto mesmo. O ideal é isso aqui ficar um pouco acima da taxa de juros. A taxa de juros europeia, com certeza, é muito mais baixa do que 15%. Que nem a do Brasil, que está ridiculamente alto, é isso. É esse valor. E o ROIC, 57%. Esse ROIC aqui está uma voadora na cara. A empresa consegue rentabilizar de uma forma inacreditável a alocação de recursos dela. Vamos ver a geração de valor agora da empresa. O, quão que, o quanto que ela consegue rentabilizar em relação ao risco da empresa. Vamos puxar aqui o beta. O beta a gente puxa do site investing.com. Vamos lá. Opa, vou botar aqui a SML. Ó, o beta aqui, ó, 1,25. Tá vendo aqui? Vamos lá. 1,25. Esse 10-year T-Bonds aqui, vamos olhar qual que é. Isso aqui é a taxa de juros do título público americano de 10 anos, com vencimento em 10 anos. É só jogar no Google. 10-year T-Bonds. Hoje está em 3,504. Isso varia todos os dias. Retorno do S&P 500 é por volta de uns 12%, tá? Isso aqui não é retorno real acima da inflação, retorno total, porque isso aqui também não é acima da inflação, retorno total. Aí a gente já puxou outros dados. Olha só o custo da dívida, é 1%, é ridículo. A empresa paga juros ridículos sobre a sua dívida. Por que que ela consegue pagar tão pouco de juros? Porque a empresa é altamente lucrativa, vantagens competitivas fortíssimas, tem pouquíssimo endividamento, é muito baixo o risco para a pessoa emprestar dinheiro para a SML. É difícil você tomar um calote de uma empresa dessa. Então é barato você tomar dívida. E aí chegamos nisso aqui. Um CAPM de 14,1%, o custo do dinheiro, né, de 4%, muito barato, é muito fácil, a empresa, é muito barato para a SML conseguir captar recurso. O ROI que a gente calculou na rentabilidade aqui, que foi de 57%, aqui ó, a geração de valor é o quê? É a diferença do ROI com o custo. É o quanto que ela consegue rentabilizar os seus ativos em relação ao quanto que custa para conseguir receber esses ativos. É mais ou menos isso. Então chegou a geração de valor de 53%, que é muito alto. Começa a ficar bom isso aqui quando é acima de 2%. Está em 53%. Então a SML é monstra mesmo. Crescimento. Vamos olhar aqui. Isso aqui é importante de avaliar, tá? Vamos olhar aqui. CFO é o fluxo de caixa operacional. Ó, que é Cash Flow from Operating Activities, né? Que aí seria um A a mais no final.
A gente tem aqui, tarará, 8.487. Vamos arredondar. 8.487. Depreciação e amortização da empresa, a gente já viu ali um pouquinho há tempo. É isso aqui, ó, 584. O CAPEX, que é o que ela investe na indústria mesmo, né? Em criação de novas fábricas, novos equipamentos. O que é isso aqui? A gente sempre vai achar no fluxo de caixa de investimentos, tá? O CAPEX sempre está aqui. E aí ele vai ser, nesse caso, esse nome aqui, ó. Purchase of Property, Plant and Equipment. Às vezes você acha que o nome CAPEX mesmo, mas CAPEX é a sigla para Capital Expenditure, que é para você, são investimentos mesmo imobilizados e intangíveis. Que no caso é isso aqui, né? Até tem intangível aqui, ó, separado. Pode somar os dois. 1282 mais 38 daria 129, 1320. Seria isso, somando os dois. E aqui a gente vai pegar o que ela pagou de dividendos mais o que ela pagou de recompras de ações. Vamos somar os dois. Dividendos, tá aqui, ó, dividend paid. Vai estar no cash flow de financiamentos. 2559,8, então vamos botar 2.560. Vamos fazer uma fórmula aqui. 2.560 mais o que ela teve de recompras de ações, que está aqui, ó. Purchase of Treasury Shares. Isso aqui é a recompra de ações. 4639,7, então 4640. Então deu esse valor aqui, 7.200. Então vamos lá, se você olhar somente dividendos, dividendo foi 2. Eu vou até apagar aqui para a gente ver. Ó. Olha como vai mudar os indicadores. Se fosse só dividendo, como muita gente olha, você ia ver um payout de 45%. Você ia pensar, pô, ela não paga tanto dividendo em relação ao seu lucro, né? Mais ou menos, um pouco menos da metade do seu lucro ela paga em dividendos, tá tranquilo. O lucro foi 5,6, ela pagou 2,5, de boa. Aí você ia olhar aqui o quanto que ela paga, né, do seu fluxo de caixa, o fluxo de caixa livre, quanto que ela paga de dividendos em relação a isso. O que é o fluxo de caixa livre? É o quanto que a empresa tem de caixa gerado, tá, das suas operações, depois de reduzir o investimento em imobilizado intangível, que é o CAPEX. Nada mais é do que esse FCL CAPEX. É esse valor menos esse. É o quanto que sobrou de caixa da empresa. É o quanto que ela gerou de caixa menos o que ela necessitou gastar para manter suas operações. É o que sobrou de caixa. Por isso que chama fluxo de caixa livre. Ele foi 7,1 bilhões, bem alto. E aí quando você olha o quanto ela pagou de dividendos em relação ao 7,1, sobra 4,6. Você vai pensar, nossa, ela pagou bem pouquinho, ela poderia pagar muito mais, né? Muita gente só olha os dividendos, e aí você olha todos os indicadores distorcidos. Aqui a gente colocou mais a recompra de ações, porque é a forma certa de avaliar isso aqui. É somar os dois. Opa. Que aí foi. Cadê? Eu não tô conseguindo voltar. Aqui, ó. Vai pra frente, meu filho. Então vamos somar aqui de novo. Qual foi o valor de recompra de ações? 4640. Pronto. Olha aqui. Aí o payout foi 128%. Aí você vai pensar, caramba, é perigoso quando o payout é bem acima do que 100%, que ela está pagando mais dividendos que teve de lucro. Aí você vai pensar, então a empresa está entrando no buraco. Tem muita empresa que quebrou, tá, por causa disso. Porque ela sabe que o investidor gosta de dividendo e aí paga mais dividendo do que poderia pagar. Porque ela está ali, ela lucra um valor, mas paga mais do que isso em dividendos, a conta não fecha. 128% parece perigoso. Só que é mais importante você avaliar, nesse caso especificamente, pelo FCL Capex, que foi quase 0 a 0. Deu 33 milhões aqui, negativo. Ela queimou 33 milhões de caixa. O que não é muito problema, né? Que a gente já viu que o caixa dela, aqui no endividamento, tinha. Ó, ela tinha 7,2 bilhões de caixa. Queimar 33 milhões disso aqui é praticamente nada. Ou seja, ela meio que ficou no 0 a 0. E aí sim você consegue ver uma visão mais real. Por quê? Por aqui é muito melhor de você ver isso do que o payout. Lembra que a gente viu lá no início como que a empresa vende seus produtos?
Ela recebe uma entrada e depois ela recebe o valor final quando ela entrega o produto. O lucro líquido vai ficar distorcido por conta disso. Porque quando você faz a conciliação, né, do lucro líquido para o fluxo de caixa, você vai ver que as coisas não batem, porque às vezes ela vendeu pouco aqui, mas ela vai receber lá na frente. Parece que é pouco aqui, mas ela vai receber o valor depois. O que importa mesmo ela pagar dividendo é o que de fato entrou no caixa, não que contabilmente, não que o lucro contábil aqui está dizendo. Porque isso aqui não mostra a realidade tão fiel quanto esse valor aqui, ó. Ou seja, esse valor aqui ele é mais importante de avaliar, nesse caso específico, tá? Caso o negócio é um, do que esse. E aí quando a gente olha aqui, então payout 128% não é ruim. Por quê? Em relação ao FCL Capex, foi 100% basicamente. 100% é tranquilo. É sustentável ela manter assim, se ela não vai fazer novos investimentos. Então, tá ok. Ela não tá se destruindo com um payout desse. Então, toma esse cuidado. Tanto em colocar aqui as recompras de ações, tá? Não esqueça disso, não olha somente dividendos, como também saber qual indicador melhor analisar. Esse é sempre mais realista, tá? Quando a gente olha pagamento de dividendos, é sempre melhor avaliar por esse aqui mesmo. E para quem não sabe que indicador é esse aqui, que eu não falei nada sobre ele, CAPEX sobre depreciação e amortização, é o seguinte: a depreciação e amortização é o que está se destruindo na fábrica, né? Que ela vai ter que trocar sempre um monte de coisa. O caminhão da fábrica que um dia vai ter que ser substituído, alguns equipamentos que um dia vão ter que ser substituídos. Isso é depreciação. Quando esse valor do CAPEX é igual à depreciação, esse indicador fica igual a 1. Quer dizer que a empresa está investindo somente o que está depreciando. Nem sempre é verdade, não quer dizer que ela está comprando o mesmo equipamento, né? Ela pode estar comprando equipamento mais novo, ela pode estar se inovando, mesmo com isso aqui sendo igual a 1. Mas geralmente é um crescimento lento, porque ela está meio que basicamente repondo o que está se desfazendo. Ela não está de fato crescendo. Quando é um indicador assim, alto, como 2,2 é um indicador alto, quer dizer que ela está investindo muito mais do que está depreciando, ou seja, ela está se inovando, ela está crescendo, construindo coisas que antes não existiam. Ela não está só repondo o que está sumindo. Então, isso indica isso, tá? Esse indicador ele indica isso pra gente, que ela está em constante crescimento. Agora vamos ver isso aqui. Vantagens competitivas. Isso aqui não tinha antes, hein? Vamos olhar aqui um número que eu desenvolvi um algoritmo altamente complexo para a gente ver esse número de vantagens competitivas, porque isso aqui é muito importante de avaliar. E esse algoritmo altamente complexo é basicamente a média aritmética desses valores aqui. Só que eu dei maior peso para esses valores aqui, ó, da rivalidade entre concorrentes. Por quê? Porque essa aqui é um ponto mais importante de ser avaliado que os outros. Tá? Tem mais aqui embaixo. Vantagens competitivas, para quem não sabe, é o que faz uma empresa que é lucrativa hoje se manter lucrativa no futuro. É o que, é o que protege ela da concorrência. Quanto maior a vantagem competitiva, melhor. O Warren Buffett mesmo é um cara que é o maior investidor de todos os tempos e ele dedica tudo o que ele olha numa empresa a avaliar as vantagens competitivas. É um dos pontos mais importantes de analisar uma empresa por longo prazo. Empresa boa que não tem vantagens competitivas, ela pode não ser boa mais daqui a um tempo. E se a gente investe para um longo prazo, é importante saber avaliar isso. Então a gente só pode. E pessoal, se você botar esse filtro na cabeça de só investir em empresas com boas vantagens competitivas, você já vai conseguir se livrar de 90% das porcarias que você colocaria na sua carteira. Então vamos avaliar através das forças de Porter. Esse Porter é o Michael Porter que escreveu um livro chamado Competitive Advantage e ele fala sobre, ele desenvolveu essa forma de avaliar vantagens competitivas. Ele olha a rivalidade entre concorrentes, poder de negociação com fornecedores, poder de negociação com clientes da empresa, a ameaça de novos concorrentes e a ameaça de produtos substitutos. Mas aí, como que a gente avalia cada um desses? A gente pode fazer perguntas e a gente responde as perguntas. A gente poderia até fazer isso aqui com o chat GPT hoje em dia. Vai lá e faz essa pergunta para ele. Existem muitos concorrentes da ASML? Ele vai listar para você. Qual o market share da ASML e tal? Ele vai te falar.
A gente respondendo essas perguntas aqui, a gente consegue ter uma ideia de qual é o grau de rivalidade entre concorrentes. E esse é o mais importante, tá? De se avaliar. Rivalidade entre concorrentes. Então, dá um peso maior para eles. Então, a gente se pergunta: existem muitos concorrentes para a SML? O que vocês acham? Vamos lá, usem o chat, a gente tem que desenvolver isso aqui juntos. Existem muitos concorrentes? Eu diria que não. Então, quando é um valor positivo, a gente dá uma nota mais alta. Quantos concorrentes da SML existem? Pouquíssimos. E nenhum é tão grande quanto ela. Então daria aqui um 10. Pouquíssimos concorrentes. É tecnologia de ponta, né? Todo mundo consegue fazer isso. A empresa é líder em market share, isso aqui é o quê? Quer dizer que ela é, é dona da maior fatia do mercado. E sim, ela tem quase um monopólio. Então é 10. Isso aqui é a média, tá? Se eu botar aqui, tipo, 3, vai dar uma média pra gente. Então, 10 e 10. Os concorrentes possuem fortes vantagens competitivas? Eu não vejo, né? Assim, possui uma certa vantagem competitiva porque é um mercado difícil de entrar. Não é qualquer pessoa que monta uma empresa que se torna concorrente dessas aqui. Não é tão fácil, né, de entrar no mercado como esse. Não é igual uma varejista de roupa. Qualquer pessoa com Instagram consegue virar concorrente. É um pouquinho mais complexo. Só que isso também é uma vantagem que protege a própria SML. Protege ela e as concorrentes. Então aqui eu queria ver vantagens competitivas das concorrentes em relação à SML. E eu não vejo nenhum. Não vejo vantagem competitiva em nenhuma competidora. Muito pelo contrário. Então eu também daria um 10 aqui para a empresa. Beleza. Tomou um 10 aqui na rivalidade entre concorrentes. Agora vamos lá. Poder de negociação com fornecedores. A empresa possui muitos fornecedores? Eu não tenho tanto conhecimento dos fornecedores, mas a gente lembra que, por exemplo, a Carl Zeiss é uma fornecedora de lentes, que é fundamental para a produção dos wafer. E eles compraram um quarto da empresa. Então, o que de certa forma é bom, né? Quando você tem um fornecedor, faz parte da empresa. Então, possui muitos fornecedores? Eu acho que não, tá? E aí, isso é bom ou ruim quando tem muitos fornecedores? Ah, o José perguntou aqui, aprende fantasma sobre gestão investidor no Brasil? Ainda não, José, eu já vou colocar lá em breve, tá? Então, ela possui muitos fornecedores. Quando que é bom, quando que é ruim? Quando tem muitos fornecedores é bom, quando tem poucos é ruim. Porque você fica mais dependente de poucos fornecedores, né? Então, você não consegue negociar tanto com o fornecedor, porque quando tem muitos fornecedores, você pode trocar de fornecedor, né? Se você não consegue negociar bem com ele. Quando tem pouco, você não tem muita opção de troca. Então eu colocaria um número mais fraco aqui, eu colocaria um 6, tá? Esse aqui, infelizmente, não é um valor que eu tenho tanta certeza assim. Mas eu acredito que não, porque tecnologia de ponta você não costuma ter muito fornecedor. É possível trocar os fornecedores? De boa parte da sua matéria-prima, eu acreditaria que sim. E se é possível trocar, é um ponto positivo, já nota mais alta. Eu colocaria aqui então 8, não tenho tanta certeza assim, mas isso aqui, infelizmente, com fornecedores, tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada para chegar nisso aqui, no valor mais realista. A empresa é muito dependente de fornecedores, aí aqui a gente consegue ter uma visão um pouco melhor. Por quê? Se ela tem poucos fornecedores, não tem muitos, naturalmente ela se torna um pouco dependente deles. Porque se o fornecedor, por exemplo, porque isso aqui, poder de negociação, é o seguinte: ela precisa de uma lente lá, por exemplo, para o seu equipamento, vai ter que comprar com o seu fornecedor. Ela consegue negociar bem com ele, ela consegue pedir descontos, por exemplo. Aí a gente olha o seguinte: isso é esse tipo de vantagem competitiva que eu já falei aqui. O que a gente olha para saber se a empresa é muito dependente de fornecedores ou não? Se os fornecedores, às vezes, estão dependentes dela ou não, ou é o oposto. O que a gente avalia aqui? Se a empresa é uma empresa pequena e os fornecedores possuem muitos clientes, aí a empresa não é tão. A empresa é dependente, na verdade, dos fornecedores. Nesse caso, tá? Se ela é pequena. Porque quando você é pequeno, você não tem tanto poder de barganha. Você não costuma fazer pedidos grandes para o fornecedor. Você não é tão importante para o fornecedor como o fornecedor é importante para você. É isso que a gente está avaliando. Agora, quando a empresa é grande, aí costuma ser o oposto. Porque às vezes você é muito importante para o fornecedor. O fornecedor não quer perder você como cliente. E você aumenta seu poder de barganha com ele. Nesse caso aqui, eu diria que essa é uma força da SML. Por quê? Porque ele é líder mundial nesse segmento e é uma das maiores do mundo nisso aí. Tenho certeza que os fornecedores não querem perder uma empresa como a SML
para poder continuar vendendo para ela. Então eu colocaria aqui um valor de 10. Se ela é muito dependente, diria que não, por isso que é o número 10, tá? Poder de negociação com clientes. A empresa possui muitos clientes? Não, possui pouquíssimos clientes. A gente já viu que ela tem até SMC, Samsung, tem Nvidia, são poucos clientes. Então, isso é ruim, tá? Ter muitos clientes é melhor do que ter poucos. Então, vamos colocar aqui, mas pelo menos são clientes grandes, né? Bem reconhecidos. Vou botar uns 5 aqui. A empresa possui uma marca bem reconhecida? Sim, todo mundo sabe que ela é a líder e tem um produto que só ela faz. Tá? Isso aqui é reconhecido entre os seus clientes, tá? Os clientes da ASML não são pessoas físicas, são indústria, é a indústria de semicondutores. Então eu colocaria que sim, não é impossível eles não conhecerem ela. Seus produtos são muito desejados? Altamente desejados. Não só são desejados, como também é a única opção para equipamentos de altíssima ponta. Então é tudo que eles querem, não ter aonde buscar outra opção. Então aqui eu colocaria 10 também. Ameaça de novos concorrentes. Vamos lá, é difícil estar nesse mercado? É quase impossível, porque a gente tem empresas lá que são gigantescas, com centenas de bilhões de valor de mercado, e simplesmente não conseguem ter a mesma capacidade que a empresa. Então, para entrar um novo concorrente no mercado, é quase impossível. Então, eu colocaria aqui 10. O mercado está se inovando? O tempo inteiro está se inovando. O tempo inteiro ele está se desenvolvendo e os microprocessadores estão cada vez menores e mais rápidos. E aí, isso aí é bom ou é ruim? Isso, pessoal, é ruim, tá? Porque exige que a empresa esteja se inovando tão rápido quanto o mercado. Porque se ela não conseguir manter essa velocidade, os concorrentes acabam alcançando a empresa. E hoje, ela que é líder mundial no setor, pode deixar de ser um dia, se ela não conseguir manter esse ritmo de crescimento. Então, o mercado está se inovando é ruim, não é bom, tá? Só é bom, mas aí tem, lembra, essa aqui tem sempre um lado positivo. Só é bom se a empresa conseguir manter o ritmo de inovação, porque ela sempre vai manter aquele gap ali, os concorrentes nunca vão conseguir ter a mesma qualidade que ela. Mas aí você depende disso. Então eu colocaria aqui que ele está assim, sempre se inovando, mas pode ser não ser tão ruim para a empresa porque ela está investindo muito em pesquisa e desenvolvimento o tempo inteiro, então ela consegue meio que manter ali a distância. Então eu vou colocar aqui uns 5. Por quê? Porque o mercado se inova muito rápido, o que é um ponto muito negativo, mas ela tem tudo para conseguir manter esse distanciamento do concorrente. Então isso aqui pode ser pior para a concorrência do que para a SML. Existem patentes ou direitos? Não. E isso é ruim para a empresa, porque quando você tem uma patente, né, ou um direito de venda exclusiva, você simplesmente não tem concorrentes. Isso aqui é muito comum no mercado farmacêutico. Você desenvolve ali um novo medicamento e às vezes você passa anos com a patente daquele medicamento, ninguém mais pode fazer o medicamento que você faz. E aí no mercado farmacêutico, quem tem essas vantagens serão 10. No caso aqui não existe patente, direito, tem nada. Então, mas ela tem um produto que, apesar de não ter uma patente, nem se tentarem, nem tentando, as pessoas conseguem fazer algo igual, né? Então é quase que uma patente natural. Vou colocar aqui então 5 também. Ameaça de produtos substitutos. O mercado exige inovação. Isso aqui é o quê? A ameaça de surgirem novos produtos que substituam o produto que a empresa produz hoje. Por exemplo, a Nokia se lascou nisso aqui. Surgiu lá o iPhone e destruiu eles. O mercado exige inovação? Exige muita inovação, inovação constante e muito veloz. Tá? Mas só que isso aqui é inovação um ponto diferente, tá? Aqui é inovação, no caso, de surgir algo que substitua o que você produz. Isso é muito comum com empresas de internet, né? Como, por exemplo, redes sociais. Surgiu uma nova rede social, pode substituir a que existe hoje. Então, aqui, essa inovação que eu estou dizendo aqui é diferente dessa inovação aqui, tá? Tem que interpretar um pouco, de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu diria que essa inovação não é tão forte assim quanto a inovação do mercado como um todo. Porque os wafers até hoje, isso aqui seria, por exemplo, surgir um novo tipo de microprocessador que não necessite de wafers.
e aí a tecnologia de litografia se torna obsoleta. O que a gente não tem nenhuma visão de que isso possa acontecer, né? Então eu colocaria aqui como uma vantagem até de 7, porque. Por que eu não coloco 10? Porque existe também essa capacidade de surgirem novos equipamentos que possam produzir wafers, mas com uma nova tecnologia, por exemplo, com um mercado de evolução muito rápida. Então não vejo isso como tão forte assim. O produto e serviço de necessidade básica, aqui às vezes pode se interpretar, isso aqui não é utilidade básica como saneamento, como água, como energia elétrica, que aí sim tem um 10 assim absoluto. Todo mundo precisa desse tipo de serviço. Mas as pessoas acabam precisando também, todo mundo precisa, porque o mundo inteiro hoje em dia gira em volta de semicondutores. O mundo para se isso não rodar. Então diria que essa é a necessidade básica também. Então colocaria um 10 aqui. O produto e serviço é de alta qualidade? Isso aqui é indiscutível, né? É 10 total. Porque se é de alta qualidade, as pessoas não veem tanto motivo em substituir. Pô, ficou um 10 mesmo assim, né? Mesmo com um 7 no meio. Tá certa a fórmula. É porque ele tá arredondando, né? Se eu botar aqui uma. Não, tem alguma coisa errada aqui. Ah, já sei o que que é, hein? Tava esse errado aqui, ó, a fórmula. Ele tava pegando a mediana. Caramba, olha aí. É porque eu fiz esse aqui pra. Eu vou deixar uma casa decimal só. Pra agora. Quase que a gente tava calculando errado. Opa, média. Aqui foi 8 mesmo. Aqui vai ser 10 porque tudo foi 10. E aí, pessoal, vocês podem ver o seguinte. Pô, aqui ficou. É sobre 6 na verdade, né? Caramba, que feio. Pronto. Deu 8,7. 0 a 10 é 8,7. Por que que é sobre 6 que eu botei? Porque esse aqui tem peso 2, tá? Então, porque ele é mais importante. Então, é como se isso aqui contasse como 2. A gente tem 5 números, mas esse conta como 2. Então, tem que ser por 6, senão ficaria um número acima de 10. E aí não faz tanto sentido. Então, as forças de Porter da ASML ficam em 8,7. O que é bem alto, tá? É bem forte isso aqui. Se fizer de outras empresas, você vai ver isso. 8,7 é bem forte. A ASML, das empresas que eu vejo com uma das maiores vantagens competitivas do mundo. Só que tem um porém, é uma vantagem competitiva que eu não vejo como tão duradoura assim no longuíssimo prazo. Nada impede, tá, que a concorrência possa um dia alcançá-la. Tudo depende de quão eficiente a concorrência vai trabalhar e o quão eficiente a ASML vai trabalhar. Hoje tudo indica que ela está fazendo um trabalho excepcional. Então não vejo como um problema isso, pelo menos no curto e médio prazo. Mas quando a gente fala de 20, 30 anos, aí é impossível prever qualquer coisa. O Matheus comentou aqui, mais do que manter, eu diria que ela até dita a velocidade de inovação. Sim, Matheus, concordo com você isso aí. A inovação do mercado depende da inovação da ASML. Isso aí é verdade mesmo. Concordo plenamente. Engraçado que o mais fraco foi a ameaça de novos concorrentes, que é quase impossível de acontecer. Então, pessoal, fechamos aqui a análise da ASML. Eu acho que em 2 horas, né, deu para a gente ter uma visão muito clara da empresa. A gente viu aqui que ela tem fortes vantagens competitivas, quase um 9 aqui nas forças de Porter. Endividamento, zero preocupação, é muito, muito, muito tranquilo. Margens, não existe nenhuma empresa no mundo que eu tenha visto seja industrial e possua margens tão grandes como a ASML. Rentabilidade, ridículo esses números. É uma surra na cara de qualquer outra empresa. Muito, muito forte. E aí a gente vê que a geração de valor também é muito forte, porque além de ela conseguir ter um ROIC absurdamente alto, o custo do dinheiro para a empresa é muito baixo. Então é muito tranquilo para ela. Geração de valor muito grande.
Crescimento. A gente já viu que ela tá saudável aqui, apesar dos indicadores às vezes enganarem um pouco. Passei um tempinho discutindo isso aqui. E vantagens competitivas novamente muito forte. Quase não tem nada de ruim para falar da empresa. Vamos voltar aqui no canguru. Vamos dar uma notinha para ela. Eu diria que é um 5, não tem nem muito o que falar, né? Minha nota. Vamos botar aqui em discussões. Criar um tópico. Análise da ASML. Opa. Diria que o quê? Empresa com vantagens competitivas absurdamente fortes. Vamos colocar aqui o que também de resumo da empresa. É, alta necessidade de pesquisa de despesas com pesquisa e desenvolvimento, que se manter os gastos eficientes aumenta sua vantagem competitiva, mas se errar a mão, vai destruir valor ao acionista. O que mais? Pode colocar endividamento muito tranquilo, altíssima geração de valor ao acionista, forte crescimento nos últimos anos, altíssima expectativa, ou então vou botar assim, ó, expectativa de crescimento muito forte para os próximos anos. E o que mais? Margens muito altas. Vou botar assim, botar margens de lucratividade mais altas que já vi em uma empresa industrial, mostrando seu alto valor agregado. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Vou botar a contribuição aqui do Matheus. Empresa que edita a inovação, vou botar assim, a velocidade, inovação da tecnologia de litografia. Show. Opa, estava errado aqui. Velocidade. É isso. Beleza? Então, quem quiser, vai lá, entra aqui no Canguru e comenta. Comenta lá assim, gostei da, da análise da empresa. Beleza? Tô brincando, vocês podem comentar o que vocês quiserem. Então, pessoal, podemos encerrar? Mais dúvidas? Podemos, querem conversar mais alguma coisa? Ou até segunda-feira que vem? Vamos fechar 2 horas de live agora, hein? Acho que tá bom, né? Já deu pra gente discutir muita coisa. Segunda-feira que vem vamos ter análise de mais uma empresa do exterior. E aí, podem mandar para mim sugestões lá no Instagram e tal. Qual empresa vocês querem ver? Análise completíssima assim. Vamos fechar então, parece que tá travando um pouquinho a imagem.